Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês repararem que o áudio tá meio diferente é porque eu tô testando um fone novo e tal, já que o antigo infelizmente acabou quebrando de vez. Ele já tava meio ruim das pernas no final do ano passado e ficou pior agora mesmo. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra tratar um assunto que eu acho que eu já falei aqui no canal uma vez, mas foi há muito tempo, numa época que, sei lá, eu não tinha edição dos vídeos. Quer dizer, na verdade tinha edição, só que era muita pouca edição. Não que hoje em dia o vídeo seja resultado de edição, mas convenhamos que a qualidade do canal melhorou, tá? Mas enfim, o vídeo em si que eu tô falando era sobre trocas de personagens, mais especificamente em obras que tem mais de um protagonista. No caso, mais protagonista no sentido de trocar o protagonista daquela vez. Por exemplo, antes era um protagonista, mas depois de tal temporada ou em outro jogo da série é outro protagonista. Ah, e eu falo de troca permanente, tá? Não é a troca, por exemplo, que acontece com o Gohan no Dragon Ball, em que na saga Cell o Goku deixa de ser o protagonista e o Gohan e o Trunks também, de certa forma, viram meio que o protagonista e tal. Especialmente o Gohan no final da saga e o Trunks no começo e no finalzinho da saga. Ou senão o Kurapika, que tem um arco em Hunter x Hunter totalmente focado nele. Ou melhor, tem dois arcos, né? Porque o arco atual do mangá meio que também é focado nele. Mas enfim, eu estou falando em casos em que a troca é permanente. Como um caso, por exemplo, de Jojo, em que a troca de protagonista é permanente. Ou, por exemplo, na franquia GTA, que também é permanente. Enfim, obras em que o personagem principal acaba não retornando. Ou que ele retorna em alguns jogos específicos, como por exemplo na franquia Assassin's Creed, o Ezio acabou ganhando uma trilogia inteira para ele. E o Altair aparece no Revelations, mas você joga com ele em momentos muito específicos, apesar do jogo querer dar essa ideia que ele é um dos protagonistas também, ele não é, tá? Você joga ele em momentos muito, mas muito específicos. Mas enfim, trocas de protagonistas são algo curioso, porque enquanto no mundo das séries e dos filmes elas não são lá muito bem vistas, com o público não gostando muito, no mundo dos games é um caso quanto interessante, porque franquias de grande sucesso, como eu dei exemplo da franquia GTA Assassin's Creed, fazem muito sucesso e tem trocas de protagonistas. Claro que sempre vão ter aqueles protagonistas que marcaram mais a série, como por exemplo no caso de Assassin's Creed nós temos o Ezio, no caso de GTA nós temos o CJ, no caso de Pokémon nós temos o Red, no caso de Infamous nós temos o Cole. Enfim, são vários exemplos de obras que mesmo trocando protagonista sempre vai ter aquele que vai mais marcar o público. Normalmente isso acontece por conta da carisma do personagem e da qualidade do jogo que ele está inserido. Mas isso não impede que a galera goste dos outros protagonistas, como por exemplo é o caso do Sir Patrick Cormac de Assassin's Creed Rogue e, é claro, do Edward Kenway de Assassin's Creed 4, que inclusive logo vai sair o remake, né? Mas enfim, ainda mantendo o assunto desse vídeo, o Edward acabou sendo bastante amado pelo seu público, por conta da gameplay do seu jogo e tudo mais. E o Shane por conta da história mesmo, já que a gameplay é basicamente do 4, mas joga Assassin's Creed Rogue, tá? Assassin's Creed Rogue é maravilhoso. Enfim, e é claro, a galera do GTA, apesar de gostar muito do CJ e ser o protagonista favorito da galera, ainda gosta muito do protagonista do GTA V, do Niko Bellic do GTA IV e do Tom Vercetti também, porque são protagonistas que acabaram ganhando o coração do público. O que mostra que, por mais que exista protagonistas que são muito amados e conhecidos, a franquia não vai deixar de fazer protagonistas que o público vai gostar também. E até digo mais, eu acho que pode ocorrer situações em que o público acabe gostando mais do novo protagonista que eles fizerem do que com o protagonista antigo. Como é o caso, por exemplo, que acontece bastante com vários super-heróis da DC ou da Marvel, que são personagens legados. O exemplo de personagem assim é o Flash, que no caso, o primeiro Flash era o Jay Garrick, daí trocou pro Barry Allen, que só aí já começou a aumentar a popularidade do personagem, e depois chegou o Wally West, que basicamente explodiu a popularidade do herói. O que faz sentido, levando em conta que o Wally West foi o Flash principal por 24 anos. E sim, isso pode checar muita gente, mas grande parte das aventuras conhecidas do Flash e boa parte dos inimigos, quem enfrentou não foi o Barry Allen, e sim o Wally West. E sim, isso pode checar muita gente, até porque a crise das Infinitas Terras foi em 1985 e o Flash só voltou lá para os anos 2000. Eu não lembro exatamente o ano que ele voltou, mas vai aparecer aí na tela o ano que ele voltou exatamente nos quadrinhos e tal. O que é curioso, porque quando alguém vai falar do Flash, normalmente essa pessoa vai lembrar do Barry, ou pelo menos ligar ela ao nome Barry. O que não vai estar errado, até porque desde o retorno do Barry até cá ele meio que virou o Flash principal. É claro que recentemente o Wally assumiu esse papel, mas o Barry ainda continua bastante importante para as histórias do Flash. E assim, o Flash foi só um exemplo, tá? Mas basicamente todo herói que você conhece e gosta já foi substituído por um outro tipo de herói, em alguma história em quadrinho ou coisa desse tipo, sabe? O Homem-Aranha, que por exemplo é meu herói favorito, já foi substituído pelo Brain Riley durante a saga do clone e recentemente dos quadrinhos. A diferença é que recentemente dos quadrinhos ficou mais merda ainda do que já era, tá? Eu não gosto muito da substituição do Peter pelo Ben Riley, tá? A ideia em si não é ruim, mas a forma que ela foi feita eu não curti, tá?
E, enfim, de qualquer maneira, nós vimos que essa prática de trocar protagonistas, seja no mundo dos games ou no mundo das histórias e quadrinhos, inclusive eu acabei lembrando de um exemplo muito bom no mundo dos games, que no caso é da franquia Castlevania, que desde os anos 80 está com esse lance de trocar protagonista. Mas e no mundo das séries e filmes? Quando que esse lance de trocar personagem acabou acontecendo? Bom, existe na verdade vários exemplos, mas um exemplo que é recorrente isso acontecer são em séries antológicas. O que são séries antológicas, vocês me perguntam? Bom, antologia não necessariamente refere apenas a séries, pode existir filmes que também são antológicos, como é o caso da franquia VHS. Mas dando um exemplo de série, que é mais fácil, basicamente cada episódio ou cada temporada, dependendo do formato da antologia, falam sobre histórias diferentes, com personagens diferentes e com temas totalmente diferentes. Claro que essa antologia foi em formato de terror, que eu acho que é o formato mais comum que tem de antologias, apesar de que não é uma regra serem sobre de terror, como no caso de Black Mirror, que não é bem terror, é mais drama e ficção científica, mas normalmente esse tipo de histórias são de terror, como por exemplo em American Horror Story, em que cada temporada, apesar de eles serem todos de terror, cada temática da temporada é diferente, com um personagem diferente. E nesse caso a troca de protagonista até é bastante óbvia, já que são histórias em tempos e temáticas diferentes, obviamente vai ter que ter essa troca de protagonistas e de vilões também. Já no mundo dos filmes, além dos filmes antológicos, que nem eu dei um exemplo de VHS, nós temos, por exemplo, exemplos de sequência em que no primeiro filme o protagonista morreu ou aconteceu alguma coisa com ele, e no segundo filme alguém que tem ligação com ele, pode ser tanto o filho dele quanto, sei lá, um parente dele, meio que continua a história. E falando em parente e continuar a história, coisa desse tipo, nós temos um exemplo no mundo dos animes bem famoso que é Jojo, em que cada parte de Jojo tem um protagonista diferente. Nesse caso de Jojo, às vezes um protagonista da parte anterior aparece, ou é pelo menos citado, e às vezes até os personagens secundários aparecem, mas protagonista mesmo, ele é só uma vez. E bom, até então eu só falei de exemplos e de obras que só temos um protagonista, mas quando a obra tem mais de um protagonista e ela troca apenas um, como é o caso de Fate Stay Night. A franquia Fate por si só pode também ser um exemplo de troca de protagonista, mas eu quero falar especificamente no Stay Night por conta de um detalhe, aliás, dois detalhes, que no caso o primeiro sendo porque ele é o Fate mais famoso, e o segundo é porque a sua troca de protagonista não acontece com o Shirou, ou Emiya Shirou, se você quiser usar o nome completo dele por algum motivo, tá? Enfim, de qualquer maneira, Fate Stay Night é uma obra baseada em uma visual novel, e como vocês já devem imaginar, por conta do estilo de game que ela é baseada, que no caso, pra quem não sabe, visual novel é aqueles jogos de texto e tal, ela meio que tem um sistema de escolha, e por conta disso, aí eles decidiram adaptar o anime separando ele em 3 versões. A versão clássica, que não foi feita pela Ufotable, ou seja, a animação é de qualidade duvidosa e a história não é lá muito bem adaptada, apesar de eu gostar dessa versão do anime, que basicamente retrata a Rota do Destino, no qual o interesse amoroso é a Saber, ou Arturia, se você preferir chamá-la pelo nome. Um dos dois, enfim. Enquanto na Unlimited Blade Work, o interesse amoroso dele é uma das maiores tsutsundere dos animes, a Rin Tosaka. E por último, na Rota Heaven's Feel, o interesse amoroso dele é a garota Sakura. Cada uma recebe um desenvolvimento diferente dependendo da rota, sendo que nas rotas que focam nela, elas logicamente são a segunda protagonista. Isso é uma característica muito presente nas visual novels, tá? Inclusive Tsukihime, que eu gosto bastante, que também é uma visual novel criada pelo Natsu, o criador de Fate Stay Night, também tem esse mesmo lance, assim, só que com outros protagonistas e outros personagens. E bom, eu acho que esses daqui são os principais exemplos de troca permanente de protagonistas. Como eu disse antes no começo do vídeo, também existem as trocas que são temporárias, seja por um arco ou por um momento em um jogo específico. Que naquele arco em específico ele é o protagonista e naquela outra temporada ele também é o protagonista, mas na outra acaba voltando por outro personagem que a gente conhece e tal. E esse não faltam exemplos, tá? Nós temos, por exemplo, Naruto, Hunter x Hunter, Hora de Aventura. Temos também exemplos clássicos de personagens que dividem o protagonismo, como, por exemplo, o caso do Zero em Mega Man X, a partir do Mega Man X4, mais ou menos, que ele começou a dividir certinho o protagonista com o X, e o Axel no Mega Man X7 e no Mega Man X8. Se bem que no Mega Man X7, na real, foi mais um roubo de protagonismo. Mas como o X aparece lá e até tem um papel minimamente relevante, eu até concordo que ele divide. Mas é uma divisão bem injusta, tá? A franquia Devil May Cry, no qual o Dante ele acaba sendo o protagonista, obviamente, dos jogos, mas ele também divide protagonista com o Nero e com o Verge, dependendo do jogo. E a franquia Sonic também já participou por isso. Inclusive, esse lance de dividir protagonismo, eu ainda pretendo abordar mais num vídeo que eu vou futuramente fazer, que é o vídeo falando sobre introdução de personagem e como dividir o protagonismo pode destruir ou ajudar uma história, dependendo de como é feito e tudo mais. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like, considere se inscrever aqui no canal.
Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do like vai estar no comentário fixado. E compartilhe esse vídeo se gostou. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!